A manhã mal havia começado e já parecia pesar sobre os ombros de Ivan Soares. Dentro do complexo penitenciário de Monte Escuro, a luz fria filtrava-se pelas frestas das janelas como um lembrete pálido de que o tempo seguia, indiferente ao destino dos homens. Acorrentado a uma cama de ferro, Ivan olhava o teto da cela, onde uma única lâmpada tremeluzente fazia sombras dançarem lentamente. Não dormia há dias. Aquela seria sua última manhã viva. Ao menos era o que o sistema decidira. Dentro de algumas horas, seria levado para a câmara de execução. Nenhum familiar viera, nenhum amigo escrevera. Apenas o padre Elias, capelão do presídio, havia cruzado aquele portão nas últimas semanas para lhe oferecer algum alento. No entanto, havia um pedido que Ivan repetia como uma oração. Queria ver Thor, seu cão, antes do fim. Thor era um dog de pelagem preta e olhos atentos. Ivan o resgatara ainda filhote antes de ser preso. E desde então, nutria por ele um amor que resistira ao tempo e à cela. A única lembrança de liberdade. Quando a diretora do presídio, doutora Norma Batista, passou diante da cela, Ivan a chamou. Ela era conhecida pela rigidez, mas havia algo em sua postura que não era completamente desprovido de compaixão. Por favor, doutora, disse ele a voz áspera, me deixe ver o Thor. Ele está com a Ana, minha antiga noiva. Sei que ainda cuida dele. A diretora manteve a firmeza no olhar, mas respondeu com honestidade. Isso depende da autorização da secretaria. Animais não entram aqui, mas verei o que posso fazer. Só não crie esperanças. Ivan assentiu em silêncio. Já aprendera a viver sem elas. O tempo dentro do presídio parecia escorrer devagar, como se zombasse da ansiedade de Ivan. Do lado de fora, a movimentação crescia. Alguns manifestantes se aglomeravam diante dos portões. Havia cartazes pedindo o fim da pena de morte. Outros, mais duros, exigiam justiça pela vítima do crime que Ivan supostamente cometeu. Ele se ergueu com dificuldade do catre, as correntes nos tornozelos arrastando pelo chão de concreto. Caminhou até a pequena janela em sua cela. Apenas uma fenda vertical por onde mal se via o céu. Uma linha laranja cortava o horizonte, anunciando o amanhecer. Por um instante, sentiu o cheiro do vento misturado às lembranças de Thor, correndo ao seu lado pela praça central do bairro, onde morava. Lembrou-se das caminhadas com Ana, do barulho das folhas sob os pés, dos risos simples. Tantas coisas haviam se perdido naquela noite fatídica. O julgamento fora rápido, envolto em provas frágeis, testemunhas contraditórias e uma investigação apressada. Durante anos, Ivan repetira a mesma frase a todos que quisessem ouvir. Eu sou inocente. Mas a engrenagem judicial seguira seu curso, ignorando seus apelos. Na outra ponta da cidade, Ana acordava em sobressalto. Era um pouco mais de 6 da manhã. Thor, que dormia a seus pés, levantou a cabeça, atento à inquietação da dona. Desde que vira a reportagem na televisão, na noite anterior, Ana não conseguira dormir. A execução de Ivan estava marcada para aquela manhã. Ela desceu as escadas do sobrado ainda em silêncio. O cachorro a seguiu, os olhos atentos, como se sentisse a gravidade da situação. Ana pegou o telefone e hesitou antes de discar. Precisou de coragem. Ligou diretamente para o presídio usando um número que tinha anotado havia anos. Após alguns segundos de espera, uma voz feminina atendeu do outro lado da linha. Complexo Monte Escuro, diretoria, disse a voz formal. Aqui é Ana Ribeiro. Estou ligando sobre Ivan Soares. Ele fez um último pedido. Queria ver o cão dele, Thor. Um breve silêncio do outro lado. Depois, a diretora Norma respondeu com uma seriedade quase fria. Senhora Ribeiro, conseguimos uma autorização condicional. Se a senhora conseguir estar aqui com o animal em até 90 minutos, a visita será permitida. Ana sentiu o coração apertar. Olhou para Thor, que abanava o rabo como se já soubesse. Nós estaremos aí. Em 15 minutos, estaremos na estrada. Vestiu o casaco às pressas, prendeu a guia no pescoço do cão e saiu em direção à caminhonete. No trajeto, o silêncio entre ela e Thor era carregado de lembranças.
A estrada parecia mais longa do que nunca, mesmo estando quase vazia. As luzes da cidade se apagavam lentamente conforme o sol ganhava espaço no céu. Thor, sentado no banco de trás, olhava pela janela, soltando um gemido baixo de vez em quando. Ana sabia que aquele som não era de alegria, mas de pressentimento. Como se, mesmo sem entender palavras, soubesse que estava indo ver alguém que lhe fazia falta. Enquanto Ana acelerava rumo ao presídio, em outra parte da cidade, uma figura solitária observava documentos antigos em uma pequena sala de escritório. Improvisada, Raul Menezes, ex-investigador criminal, estava prestes a se aposentar. Seus cabelos grisalhos e a barba mal feita denunciavam as noites em claro e a inquietação que carregava no peito. Durante anos, Raul vivera com uma dúvida que o corroía. Fora ele o responsável pela condução do inquérito que condenara Ivan. À época, tudo parecia evidente. Impressões digitais parciais em uma faca, um depósito bancário suspeito, testemunhas que situavam Ivan perto da cena do crime. Mas havia buracos, inconsistências. E nos últimos 2 anos, surgiram informações que não se encaixavam com a história contada no tribunal. Um antigo parceiro, que agora trabalhava com segurança privada, havia-lhe confidenciado algo preocupante. Algumas provas tinham sido manipuladas, outras desaparecidas. E agora, com a execução batendo à porta, Raul sabia que precisava fazer algo, mesmo que fosse tarde demais para apagar seus erros. Pegou seu celular antigo, um aparelho pré-pago que usava apenas para contatos discretos. Discou um número memorizado havia meses. Do outro lado da linha, uma voz respondeu em tom seco: "Alô, é o Menezes. Preciso de um favor. Rastreie tudo que puder sobre os movimentos bancários do empresário Mauro César, a vítima. Algo não bate. Envie para meu e-mail assim que tiver algo sólido. Temos menos de 1 hora." Desligou e ficou em silêncio por um instante. Sabia que se houvesse algo enterrado nesse caso, não era apenas Ivan quem havia sido condenado injustamente. Toda a estrutura por trás da condenação, da polícia ao Ministério Público, poderia desmoronar. Do outro lado da cidade, Ana finalmente chegou aos portões de Monte Escuro. Foi recebida por um agente que lhe indicou uma entrada lateral. O local era cercado por muros altos e cercas de arame farpado. Thor caminhava ao seu lado com passos cuidadosos, o rabo abaixado, farejando o chão. "A senhora deve aguardar aqui enquanto confirmamos a entrada", disse o agente. Ana assentiu, acariciando a cabeça do cão. Thor encostou o focinho em sua mão como se buscasse conforto. Ela fechou os olhos e, por um momento, imaginou como seria encontrar Ivan depois de tantos anos. Estaria diferente? Estaria irreconhecível? Enquanto isso, Ivan permanecia na cela de transição, aguardando o desfecho de seu destino. Sentado, com as mãos entrelaçadas, repetia para si mesmo frases de esperança, sem saber se acreditava nelas ou apenas tentava fugir do pânico crescente. O som de passos ecoou no corredor. A diretora apareceu, acompanhada de um agente. Seus olhos encontraram os de Ivan por um instante mais longo que o necessário. "Seu pedido foi aceito", disse ela, com uma voz que misturava cansaço e respeito. "O cão está a caminho." Ivan não conseguiu responder. Apenas levou as mãos ao rosto e chorou silenciosamente. Minutos depois, os portões internos se abriram. Ana caminhava com passos firmes, mas o coração vacilava a cada metro. Thor seguia, atento, o rabo agora ereto, como se pressentisse algo importante. Um dos agentes a conduziu até uma sala pequena, com paredes pálidas e cheiro de desinfetante. Ali, ela aguardaria a liberação final. Do lado de dentro do presídio, Ivan já ouvia a movimentação. Quando a porta metálica se abriu, ele não soube reagir. Parou, incrédulo, ao ver o animal entrando na cela, puxado pela guia. Thor hesitou por um instante. Depois, como se reconhecesse o cheiro, disparou em direção ao antigo dono, latindo, choramingando, tentando escalar o corpo do homem ajoelhado. Ivan caiu de joelhos, enterrando o rosto no pescoço do cão. "Meu Deus, você ainda lembra de mim, garoto?", sussurrou, com a voz desmanchada em emoção. A diretora observava da porta sem interromper. Ana apareceu logo atrás, parando ao ver a cena.
Ivan olhou para ela e por um instante nenhum som foi necessário. Havia em seus olhos um mundo inteiro de dor, perda e saudade. Me perdoa, disse ela, a voz trêmula. Tentei de tudo. Fui até onde consegui. Você fez mais do que... Eu todos, Ana, respondeu Ivan segurando a mão dela. Ter vocês aqui já é mais do que eu podia sonhar. A diretora pigarreou. Vocês têm 15 minutos. Depois o capelão virá. E em seguida, o médico Ivan assentiu. Sabia o que isso significava. Sabia que cada segundo com Thor e Ana era um presente que não teria de novo. Eles se sentaram no chão da cela. O cão deitou-se no meio dos dois, encostando a cabeça no colo de Ivan, como fazia nos velhos tempos. Ana acariciava distraidamente o dorso do animal, enquanto seus olhos não se desviavam do rosto cansado do homem que um dia a amara. Eu nunca o dei para adoção, disse ela baixinho. Todo mundo me dizia para seguir em frente, mas eu não conseguia. Ivan não disse nada, apenas apertou sua mão mais forte. Enquanto isso, no gabinete da diretoria, Raul Menezes chegava esbaforido com uma pasta debaixo do braço. A diretora Norma o recebeu com uma mistura de surpresa e preocupação. Inspetor Menezes, o senhor não atua nesse caso há anos. O que faz aqui? Eu errei, doutora, disse ele sem rodeios, e preciso tentar corrigir. Entregou-lhe a pasta. Dentro estavam cópias de um relatório forense que nunca havia sido apresentado no julgamento. Pegadas que não pertenciam a Ivan, resíduos de pólvora que não combinavam com a arma encontrada. E mais importante, a existência de um segundo suspeito até então ignorado. Isso é grave, disse Norma após uma leitura apressada. Mas estamos com o tempo contado. Ligue para o gabinete do governador, insistiu Raul. Peça uma suspensão da execução, pelo menos por 24 horas. Se não for suficiente, ao menos saberemos que tentamos. Norma o encarou. Então, com um suspiro profundo, pegou o telefone. Na cela, os 15 minutos chegaram ao fim. Ana se levantou. Thor, relutante, permaneceu deitado, o olhar fixo em Ivan. Vem, garoto, chamou ela com a voz embargada. Vamos. O cão se ergueu, mas antes de seguir, encostou o focinho no rosto do dono mais uma vez. Ivan o abraçou forte. Quando soltou, ele apenas disse: obrigado por não me esquecer. A porta se fechou lentamente atrás dos dois. Ivan ficou ali parado, com o coração despedaçado, mas com uma centelha diferente queimando dentro do peito a esperança. Ivan ainda encarava o chão da cela quando ouviu a maçaneta girar outra vez. Era o padre Elias, vestido com simplicidade, segurando uma pequena Bíblia gasta e um olhar carregado de compaixão. Posso entrar? Perguntou o religioso. Claro, padre, respondeu Ivan com um fio de voz. Elias se sentou num banco de madeira próximo. Não disse muito, apenas abriu a Bíblia e começou a ler, intercalando as palavras com longos silêncios. Ivan ouvia mais o som do ambiente do que as passagens sagradas. Sentia-se entre mundos, um homem com a alma dividida, entre a morte e um resquício de fé. Antes que Elias concluísse a leitura, a porta se abriu bruscamente. A diretora Norma entrou, os passos acelerados, o semblante tomado por tensão. Ivan disse diretamente: acabamos de receber um comunicado da Secretaria de Justiça. Com base em documentos entregues nesta manhã, sua execução foi suspensa por 48 horas. Uma investigação será aberta imediatamente. Ivan não soube reagir. O corpo gelou, os olhos arregalados, a respiração falhou. O quê? Isso mesmo. Você não será executado hoje. Ainda não é a liberdade, mas é tempo. O capelão levantou-se lentamente, cruzando os braços com reverência. Isso pode ser o começo de um milagre, disse ele. Ivan se deixou cair no catre com o rosto entre as mãos. Não chorava, não sorria. Apenas sentia o peso de uma segunda chance que parecia impossível. Do lado de fora, Ana aguardava ao lado do carro com um Thor deitado a seus pés. Quando viu a diretora se aproximando, seu corpo se enrijeceu. Ele
Está vivo. A execução foi suspensa. Ana cambaleou para trás, levando as mãos à boca. Um soluço escapou. Thor se levantou e começou a girar em volta dela, como se sentisse que algo havia mudado. A diretora continuou. Ainda não é definitivo. Precisamos confirmar a autenticidade dos documentos. Mas seu esforço não foi em vão. Ana ajoelhou-se e abraçou Thor com força. Ele ainda tem uma chance. É tudo o que eu queria. No dia seguinte, a notícia estampava os jornais. Condenado tem execução suspensa após nova evidência. A cidade se dividia. Uns viam aquilo como justiça sendo feita, outros como uma falha vergonhosa do sistema. Raul Menezes, agora no centro da polêmica, dava entrevistas, mostrava os relatórios esquecidos, falava da culpa que carregava. Ana, por sua vez, evitava a imprensa. Cuidava de Ivan à distância, esperando o momento certo para vê-lo novamente. Mas agora, sem cercas, sem fardas, sem relógios marcando o tempo de vida que restava. Ivan foi transferido para uma cela comum, onde aguardaria o julgamento de sua possível libertação. Durante as noites, conversava com Thor em pensamento. Lembrava dos passeios, dos dias livres. O cão agora era sua âncora de realidade. Um lembrete de que o amor verdadeiro não esquece, mesmo quando tudo o mais falha. 48 horas depois, a juíza determinou a reabertura do caso. Novas provas foram aceitas. A promotoria não se opôs. O veredito foi revogado. Ivan Soares estava livre. Na saída do tribunal, debaixo de um céu limpo e luminoso, Ana o esperava com Thor. O cão disparou na direção do antigo dono, como se o tempo não tivesse passado. Ivan ajoelhou-se e o abraçou com força. Agora sim, sussurrou. Ele, olhando para Ana. A gente pode voltar a caminhar. Um passo de cada vez. Ana sorriu, enxugando uma lágrima. Juntos. E assim, entre passos lentos e rabos abanando, eles seguiram por um caminho novo. Não para esquecer o passado, mas para reconstruir o que ainda podia florescer.